Hoje, Maíse Braga nos conduz por histórias esquecidas do tempo de Jesus. Mas não se engane. O que você vai ouvir aqui não é apenas passado. É um alerta. Um espelho. Um chamado. Quantos de nós estaríamos prontos para dar o próximo passo na fé, se ele custasse o conforto, os amigos ou a própria vida? Você vai conhecer o homem que reuniu 500 seguidores para impressionar Jesus, e viu todos eles irem embora ao ouvir a verdade. Vai mergulhar no reencontro espiritual entre perseguidor e perseguido. Vai entender o que realmente aconteceu com João Batista e por que ele teve aquele fim. Mas o mais importante, você vai perceber que a nossa dor hoje, a família difícil, o sentimento de solidão, as lutas que parecem sem fim, não são castigos. São reencontros espirituais programados há séculos. E a pergunta que fica é: você está preparado para o seu próximo passo? Assista até o fim. Essa mensagem pode trazer luz para sombras que você nem sabia que carregava. Se inscreva no canal. Comente. Vamos juntos despertar para o que realmente importa. Extraordinário estar aqui nesse início de noite com vocês, quando estamos todos juntos, sempre procurando que o nosso coração consiga imaginar o próximo passo que vamos dar para a melhoria de nossas almas, da vida que temos na Terra, desse estágio importante que nós estamos fazendo nesse planeta. Os Espíritos contam que Jesus já estava ao lado de seus 12 apóstolos, quando um homem do povo, ouvindo a mensagem de Jesus, empolgou-se e resolveu que aqueles 12 eram muito poucos. Ele tinha muitos amigos e resolveu juntar esses amigos para impressionar Jesus e propor a ele não só os 12 discípulos, mas muitos seguidores mais. E ele conseguiu, em algumas semanas, reunir 500 pessoas que, teoricamente, ao ouvi-lo, aceitaram seguir aquele Messias. Mas a informação que eles tinham sobre Jesus era muito pouca. E então aquele homem os reuniu e pediu que Jesus falasse para eles sobre as maravilhas do seu reino. Obviamente, Jesus começou a falar, mas, claro, não deixando de dizer que ele vinha propor uma vida também de luta, de sacrifício, de dificuldade, de perda, talvez, da própria vida física, para que o aprendizado fosse decisivo. Os Espíritos contam que, à medida que Jesus falava, daqueles 500, vários foram procurando outras coisas para fazer na rua. Foram se afastando, alguns delicadamente, outros abruptamente, e depois de alguns minutos, sendo Jesus sincero nas suas colocações, sobraram os 12 discípulos que Jesus havia escolhido. Apenas os 12. E é claro que, naquela época, depois que Jesus foi crucificado e começou a perseguição aos cristãos, os cristãos começaram a, escondido, se reunir. E quando os soldados chegavam para prender todo mundo, obviamente, muita gente desanimava e desistia de se afirmar seguidor do Cristo. Mas houve aqueles que, até o final, deram o seu testemunho. E esses eram considerados pelos romanos verdadeiros loucos, porque o sacrifício da própria vida era demais para que pessoas completamente materialistas entendessem. Entretanto, quando nós chegamos à casa que o nosso coração um dia escolheu e nos melhoramos, a nossa empolgação é tamanha que, se alguém nos pedisse um sacrifício maior, certamente o faríamos. Uma vez Emmanuel disse a Chico que nunca mais haveria, principalmente para os espíritas,
a perseguição que os cristãos dos primeiros dias viveram. Mas cá entre nós, se houvesse um circo novamente, e se nós tivéssemos que enfrentar feras para nos admitir seguidores de Jesus, quantos de nós iríamos até o fim? Tenho certeza que todos, num ato de esperança. Mas cá entre nós, morrer no meio das feras não era fácil. E os amigos espirituais contam que, principalmente os mais jovens, fora da matéria, após aquela morte terrível, eram levados ao mundo espiritual para sofrerem um processo de recuperação psíquica, tamanho o pavor que os animais que se atiravam sobre eles causavam. E às vezes, o nosso próximo passo é muitas vezes a renúncia, é muitas vezes esquecer o que de mal nos fizeram, é muitas vezes afastarmos-nos de determinadas pessoas que não nos fazem bem e que, ao contrário, são nossos adversários de ontem. É importante lembrar que Jesus disse que nós devíamos amar os inimigos, mas não disse que seríamos obrigados a conviver permanentemente com eles. Muita gente, quando estuda o Evangelho, se surpreende que João Batista, que foi o precursor da vinda do Cristo, primo dele, que dizia a todos: eu nada sou, aquele que virá depois de mim, esse sim é o Filho de Deus, que virá para colocar no lugar todas as coisas. João Batista morreu decapitado porque Salomé sabia da atração que Herodes tinha por ela e, a pedido da mãe, dançou, fascinando Herodes na tentativa que ele tinha de seduzi-la. E quando ele pergunta: dize-me o que queres, qualquer coisa, e eu te darei. Influenciada, tão menina que era, pela mãe, ela diz: eu quero numa bandeja a cabeça de João Batista. E João Batista estava preso há muito tempo e Herodes não sabia o que fazer com ele. Na verdade, João Batista, quando via passar Herodes em sua carruagem, junto com sua mulher Herodias, fazia questão de fazer um escândalo na rua, chamando-a de adúltera, de mulher que não podia estar ali ao lado de Herodes. Dizia a ela que ela seria passível de estar em todas as portas do inferno. E aquela mulher, que sabia muito bem que era mesmo tudo aquilo que João Batista dizia, começou a se incomodar com aquilo. Ela sabia muito bem que o povo a condenava pela sua atitude, mas ela não queria ser lembrada daquilo. E nem que aquele homem lembrasse a todo mundo que passava aos gritos a sua performance como mulher de Herodes. Ela então começa a alimentar dentro dela o desejo de fazer João Batista desaparecer da face da terra. E uma vez, quando Chico Xavier perguntou a Emmanuel se os amigos espirituais não podiam ter ajudado João Batista para que ele não morresse daquela maneira, Emmanuel respondeu: João Batista poderia não ter acusado aquela mulher tantas vezes, insuflando-lhe o ódio, e talvez ele tivesse vivido um pouco mais e não tivesse morrido daquela maneira. É preciso cuidado, disse Emmanuel, com aqueles que nós vamos incriminar, com as críticas que vamos fazer, porque muitas vezes o ressentimento profundo daquela pessoa apontada se volta contra nós de uma vida para outra até. E o próximo passo será uma enorme dificuldade até reconquistar a confiança e o respeito daquela pessoa que nós magoamos.
Quantas vezes em nossa família não temos pessoas chegadas que não nos entendem, que por mais que façamos, são impermeáveis aos nossos bons conselhos e que são aqueles que ontem foram nossas vítimas, agora se aproximam de nós no parentesco mais próximo e vão custar, mesmo nesse parentesco, a acreditar de novo nas nossas boas intenções e a recomeçar conosco. Um outro momento importantíssimo na vida do Cristo foi quando ele encontra na porta do templo os vendilhões, aqueles que faziam do comércio desonesto o seu ganha-pão. E é claro, ficou famosa a ideia de que Jesus, lançando mão de um chicote, lançou-se num ato de ira contra os vendilhões do templo. Mas Emmanuel contou a Chico Xavier que, na verdade, quando Jesus chegou à porta do templo, ele ficou tão triste e tão indignado com as cenas que viu, que a sua energia mais profunda transformou-se pela sua total mediunidade de efeitos físicos em raios que aqueles homens sentiram em seus corpos, em suas almas, como se fossem chicotadas. E é claro que passou para a história a ideia de que Jesus tinha o chicote em suas mãos. Na verdade, não era um chicote, mas as energias mais profundas de Jesus, ao ver a desonestidade daqueles homens a atrair as pessoas na porta de um templo que devia ser sagrado para as suas conveniências. Então Chico percebeu que a ideia que temos de que Jesus perdeu a cabeça naquele dia não é verdadeira. A simples presença de Jesus ali fez com que aquelas almas culpadas, sabedoras que não deveriam ali estar, sentissem vibrar em seus corpos uma energia que passava por todo lugar, como se fossem chicotes. Meus amigos, o próximo passo para muitos daqueles homens foi nunca mais ter coragem de vender nada para ninguém no templo. Mas existiram outros que, uma vez passada a presença de Jesus, continuaram nas suas mesmas dificuldades. E quem pode dizer que não faríamos o mesmo se em tantas vidas que se foram nós repetimos os mesmos erros, sem coragem de dar um próximo passo para nos libertar de negativismos que há tanto tempo nos acompanham e que precisamos deixar. Precisamos transformar em atitudes do bem. Uma vez, uma senhora sempre ia na fila para pegar mantimentos com Chico e alguém chegou ao ouvido do Chico e disse: Chico, aquela senhora ali tem 2 casas alugadas. Ela vive das rendas dessas casas. Ela não precisa desses mantimentos que você distribui. E o Chico, com a maior tranquilidade, ao invés de chamar a atenção daquela senhora, disse à pessoa que contava a fofoca: não se preocupe, ela já está se preparando na fila para a próxima encarnação. Porque é óbvio que, uma vez mentindo uma necessidade que ela não tinha, numa próxima existência ela teria uma necessidade verdadeira. Toda fofoca que chegava no Chico, ele dava um jeito de mostrar à pessoa que alguém que mentia só estava plantando para o dia de amanhã.
Não importava que ela agora não precisasse. As necessidades emocionais dela eram tão grandes que a acompanhariam para uma vida futura, onde então ela seria mesmo uma pessoa necessitada. Quando Inácio de Antioquia foi preso para ser levado ao circo para morrer sacrificado, foi longo o caminho que ele e os outros presos com ele fizeram até chegar a Roma. E ele não conhecia Roma. Quando ele chegou às portas da cidade, maravilhado com a riqueza, com a beleza, com o Fausto de Roma, ele começou a sorrir. E o soldado que o puxava pela corda disse a ele: "És louco? Daqui a pouco vais morrer no circo e estás rindo?" E Inácio disse: "Ah, eu sorrio, porque se Deus permitiu que os romanos construíssem uma cidade extraordinária como Roma, o que não estará nos aguardando do outro lado da vida? A nós que vamos morrer por Jesus no circo." E o soldado, confuso, não percebeu que para Inácio e aqueles cristãos que ele arrastava, morrer no circo era dar um próximo passo no rumo da eternidade. Os espíritos amigos dizem que muitos de nós, muitos mesmos, que hoje estamos na doutrina espírita, vivemos na época de Jesus. Mas, obviamente, não fomos cristãos sacrificados, porque senão não estaríamos aqui ainda no processo de várias encarnações, uma atrás da outra. E eles dizem que esta atual existência que atravessamos é decisiva e importante, não só porque o terceiro milênio a partir do ano 2000, não a partir das transformações, já começou, mas porque dizem eles que quase todos nós, aqueles que pudemos, ficamos muito tempo desencarnados entre a última vida e essa, planejamos esta atual vida, analisando 500, 800, 1000 anos atrás. Então trouxemos para junto de nós pessoas para as quais nós não estávamos preparados para reencontrar. E por isso as nossas questões emocionais complicadas, por isso às vezes a família que não nos entende, por isso os sonhos que não se realizam, as lutas que parecem não ter fim. Porque, na verdade, você reencontrar e estar na Terra com alguém que você não via há 500 anos é complicadíssimo, porque essa pessoa mudou muito e você mudou também, mas é preciso reencontro para o ajuste das emoções mais profundas. E quando nos unimos a essas pessoas e não vemos afinidade entre nós e elas, aí as complicações realmente se avolumam. Há quem diga: eu me sinto melhor na casa espírita que eu frequento, no local de trabalho que eu tenho, do que dentro da minha própria casa. Mas é preciso cuidado, porque voltaremos sempre, começaremos sempre de novo, junto àqueles que hoje, porventura, nós estamos menosprezando. Quando Paulo de Tarso vai prender Ananias em Damasco, um cristão extraordinário que era preciso calar, ele ainda era o doutor da lei, homem inteligentíssimo, considerado quase um deus entre o seu povo. Mas no meio da estrada de Damasco, Jesus aparece. O cavalo dá para trás, faz Saulo de Tarso, porque ele ainda era Saulo,
cair no chão empoeirado da estrada, e ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vê o Cristo à frente dele. E Jesus então lhe faz uma proposta de mudar completamente a sua existência para servir a Deus, servindo ao semelhante. Obviamente, não seria só um encontro com Jesus, embora extraordinário, que transformaria Saulo no apóstolo Paulo. Contam os espíritos que o Cristo tocou com sua mão a cabeça de Saulo de Tarso. E ali, completamente energizado, da cabeça até os pés, por aquele ser perfeito, ele cai em pranto, ajoelhado. Senhor, que queres que eu faça? E ele fica completamente cego, porque a luz que vinha de Jesus o cegou. E ele, que planejava entrar em Damasco triunfante para prender Ananias e os outros cristãos, chega tateando as paredes. Imundo! Seu cavalo desapareceu no caminho. E chorando, ele percebe que ele não era mais Saulo, o perseguidor, mas teria que se tornar outra pessoa. E durante 3 dias, por caridade, recolhido numa enxerga, porque ele perdeu todo o dinheiro que te trazia, ele aguarda o seu futuro, o próximo passo, porque Jesus lhe disse que o próximo passo o procuraria. E Ananias o procura para devolver-lhe a visão por determinação de Jesus e para que ele começasse a sua caminhada de renovação. Durante 3 anos, aquele homem poderoso, jovem, belo, teceu tapetes no deserto para começar do nada. Se você nunca leu Paulo e Estevão, através da mediunidade de Chico Xavier, leia. É uma obra extraordinária. Uma vez o Chico Xavier encontrou num avião um cardeal do Vaticano com Paulo de Tarso, com Paulo e Estevão na mão. E o cardeal italiano apresentou-se, foi até o Chico, pediu um autógrafo no livro e disse: no Vaticano, todos nós cardeais lemos esse livro, porque a igreja quase nada sabe sobre a vida de Estevão. E o livro mostra claramente tudo o que realmente aconteceu. E o Chico, envergonhado, fez a dedicatória e descobriu que Paulo Estevão era lido no Vaticano por aqueles homens que não tinham ideia do quanto a vida daqueles 2 homens, Paulo e Estevão, se entrelaçaram para que o cristianismo, que então começava, tivesse a sua firmeza. Hoje, nós que provavelmente negamos Jesus naquela época, ainda estamos atrás dele, sempre renovados na esperança de que tudo melhore para nós. Essa semana faz 60 anos, no dia 22, que morreu o ex-presidente John Fitzgerald Kennedy. Era um jovem ambicioso. Seu pai, com o mesmo nome dele, era mais ambicioso ainda. Ele tinha irmãos. O mais velho havia morrido na Segunda Guerra. E ele era o próximo que o pai pretendia fazer presidente dos americanos. Conseguiu. John Kennedy torna-se presidente ao lado da sua esposa Jacqueline, com quem se casara em 1953. Ficaram casados exatamente 10 anos. Tiveram um casal de filhos. E no dia 22 de novembro, embora seus assessores dissessem a ele que era perigoso visitar a cidade de Dallas,
porque poderia haver um atentado, porque ali havia adversários políticos, ele fez questão de ir para levar um tiro na cabeça que o vitimou. Ele ainda foi levado ao hospital com vida, mas morreu. E quando a sua secretária chegou para Jacqueline Kennedy, lhe entregando uma roupa para que ela pudesse trocar, porque o seu vestido cor-de-rosa estava manchado de sangue, ela disse: de jeito nenhum, eu quero que o mundo inteiro veja o que fizeram com ele. E ela permaneceu todo o tempo com o vestido cor-de-rosa, sujo do sangue do marido. Mas o acaso não existe. E o que aconteceu? 98 anos antes, Abraham Lincoln se prepara para ir ao teatro com a esposa. Um soldado que trabalhava na Casa Branca disse a um amigo: eu não sei se conto ao presidente o sonho que eu tive outro dia. Eu tenho medo de contar, mas eu sonhei que eu estava velando um caixão dentro da Casa Branca e chorava. E alguém chegou e eu perguntei a essa pessoa: quem morreu? E a pessoa me disse: o presidente. Uma vidente famosa foi até a Casa Branca para pedir a Abraham Lincoln que naquela noite ele não fosse ao teatro, porque ela tinha visto que ele sofreria um atentado fatal. Mas quando ela chegou à Casa Branca, ele já tomara a carruagem e saíra para o teatro. Não deu outra. Um anarquista, insatisfeito, atira no presidente e o mata. Mas Abraham Lincoln não era um espírito qualquer. Era um homem legitimamente bom. E antes de ser recolhido pelo mundo espiritual, ele pediu ao mundo dos espíritos, aos seus protetores, para receber aquele que o havia matado. E realmente o seu assassino é morto, ele o recebe quando ele sai do corpo, e é claro, aquele homem que acabara de matá-lo, surpreso, se vê vivo, vê Abraham Lincoln à sua frente, o desculpando pelo que ele havia feito. Mas a vida não cessa. E 98 anos depois, o assassino de Abraham Lincoln tinha voltado à Terra, como John Fitzgerald Kennedy, para resgatar, há 60 anos atrás, o que havia feito. E morre, pousando sua cabeça no colo da esposa, exatamente como Abraham Lincoln fez naquele teatro, resgatando assim, quase 100 anos depois, o que ele havia feito. Por isso, meus amigos, às vezes, em geral, o próximo passo das nossas vidas é recomeçar o nosso destino, fazendo todo o bem que pudermos, para que permaneça em nós a luz de um coração que pretende agora acertar. Quantas vezes nós voltamos à Terra e novamente somos poderosos e novamente temos o mando, o poder de ajudar muita gente, e mesmo assim nos recusamos a fazê-lo. Há pouco tempo desencarnou na União Soviética, na sua dasha humilde, lá no final da Rússia, Mikhail Gorbachev, o homem que fez a abertura do seu país para o mundo, o homem que tentou ser justo, apesar de todas as dificuldades da política
de todos os tempos. Ele tinha sido o retorno de Napoleão Bonaparte para agora, ao invés de levar viuvez e orfandade a tanta gente como Napoleão fez, poder trazer o sentido da perestroika, da abertura, da esperança, de um futuro em que os países se considerem mais irmãos. O mesmo César da época de Roma, o mesmo Alexandre o Grande, retorna como Napoleão Bonaparte. Fracassa, vai para a solidão de Santa Helena. Com certeza teve outras vidas que desconhecemos. E retorna na figura de Mikhail Gorbachev, recentemente desencarnado e, com certeza, retornando à vida verdadeira para prestar conta dos seus atos. É preciso saber que o nosso próximo passo, fora da matéria, quando chegar a nossa hora de deixar o corpo, será o de prestar contas do que fizemos. Não nos esqueçamos disso nunca e vivamos conforme aquele que sabe que um dia os nossos protetores nos perguntarão: e você que está voltando da Terra, que notícias você nos traz de lá? O próximo passo da nossa fé será viver conforme aquilo que acreditamos. Não é fácil se somos enamorados da doutrina espírita, mas vamos, sem desânimo, continuar a acreditar. Que o próximo passo do nosso Natal seja estar de bem com todos, ou com quase todos, se não pudermos estar com todos. E que o próximo passo que os mentores nos ajudarão a executar seja o de servir e amar sem nunca desistir. Que Jesus nos guarde hoje e sempre. No final, tudo se conecta. Kennedy foi Lincoln. Gorbachev foi Napoleão. Algo dentro de você também já foi alguém. E o próximo passo da sua alma pode ser o acerto final de uma história que começou há 1000 anos. Você percebe isso? As dores que mais te ferem são os caminhos que mais te curam. As pessoas que te decepcionam são aquelas que, talvez, você também decepcionou um dia. Não é castigo. É resgate. É reencontro. É recomeço. A mensagem de Maíse Braga nos mostra que nada, absolutamente nada, é por acaso. Cada cruz que carregamos tem nome, tem origem e tem uma promessa de redenção. Por isso, agora, pare e reflita: qual o seu próximo passo? É perdoar? É afastar-se de quem te machuca? É se doar mais? É parar de repetir o erro? Seja qual for, não adie. O tempo espiritual não espera. E quando você voltar para o mundo maior, vão te perguntar: que notícias você traz da Terra? Compartilhe essa mensagem com quem precisa de força para seguir em frente. Deixe aqui nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreva. E siga com a gente rumo ao próximo passo da alma.